Outro dia me perguntaram qual seria a maior característica, ou seja, o maior marcador indicativo que denuncia o fascismo dentro de um grupo político. E aí surgem as opções, um apelo histriônico contra o comunismo, um negacionismo, né? Existem inúmeros marcadores, mas para mim o que mais denuncia, o que você fala, não, isso aqui, se estiver fazendo isso aqui, já é 90% de ser um grupo fascista. É o culto e a devoção ao herói nacional. Sabe aquela coisa de que o Bolsonaro é um grande divino, né? Um cara ungido por Deus. Eles passam a ideia de que aquele cara ele precisa ser defendido no bem e no mal, na vida e na morte. Assim, é Deus no céu e o Bolsonaro na terra. Né? A devoção pelo Bolsonaro é o marcador fascista mais amargo, mais insatisfatório, porque é ele que gera o mal-estar na política. Por exemplo, uma pessoa, qualquer ator político, que se alia a um grupo, quando ele, por uma situação de contradição, uma pequena crise interna, ele se decepciona com esse grupo, ele sai do grupo. Ele pode dar umas ranhetadinhas aqui e depois eles vão só apenas responder a ranhetada e acabou. Todo fim de um envolvimento de um ator político em um determinado grupo é assim. Com o bolsonarismo, não. Com o fascismo, não. Com o fascismo, se você entra nesse grupo, meu amigo, quando você sair, você vai ser a pior pessoa do universo. Porque você traiu o rei. Você traiu o grande ungido, o eleito, sabe? E aí começa, não umas ranhetadinhas, como seria a desilusão de qualquer pessoa com um grupo político. Aí começa uma indústria de assassinato de reputação, porque é uma forma de transferência da culpa. As coisas estão dando errado. Fulano que saiu. É fulano que saiu, que ferrou com tudo. Aí eles começam. Foi assim com o Sérgio Moro. Foi assim com os Weintraub, do bolsonarismo. Foi assim com qualquer um que viu que o bolsonarismo era uma roubada e falou, deixa eu desvincular disso aqui antes que isso possa depor contra a minha biografia, contra a minha trajetória. Deixa eu sair fora disso aqui o quanto antes, né? E isso é o retrato do fascismo, a expressão mais condizente com o fascismo. Todas as outras características elas entram como uma questão pragmática, um conteúdo programático. Agora isso, a devoção, sabe, é a raiz mais espiritual do fascismo. É a coisa que diz muito mais sobre uma filosofia do fascismo. Não existe fascismo se não tiver um príncipe, um eleito. E esse eleito, ele ser não apenas ter uma relação comum, política, com qualquer outro ator, não. A relação, ela é uma coisa guiada pela devoção. Você pode perceber, todos os bolsonaristas, eles tratam o Bolsonaro como uma figura, sabe, um líder de seita. Aí vai ter sempre um que vai falar assim, mas o Lula também é assim. O Lula também é assim. Não, moço, eu vou te explicar a diferença. O Lula é assim porque eles construíram algo. Eles têm um porquê que justifique entender o Lula como um grande líder político. Mas mesmo assim, quando há uma ruptura de algum ator político com o Lula ou com o PT, as ranhetadinhas são pontuais. É tipo, eu saí por causa disso, aí dá uma tacadinha, aí o outro vai responder, não, saiu por causa disso e dá uma tacadinha, e fim, acabou. Não se toca mais no assunto. Não cria-se uma usina de assassinato de reputação que vai fazer exposições, violência psicológica, vai começar a cavar o passado do cara, cavar os podres do cara e colocar na roda, em rede social. Você passa a ser uma pessoa perturbada no seu dia a dia. Você não pode ir numa padaria. Manuela Dávila não pode ir numa padaria. Sâmia Bonfim não pode ir numa padaria. Que são atacados por bolsonaristas, e qualquer outro que virou o inimigo da vez do bolsonarismo não pode ir numa padaria tomar um café,
Porque vai dizer, ah lá, fascista, ah lá, comunista. O Moro virou comunista. O Salles, né? Ele excomungou o Moro e transformou o Moro num comunista. Alguns minutos mais tarde, diante da fragilidade do Bolsonaro no segundo turno, Moro reintegrado no bolsonarismo. E aí esse foi o movimento mais humilhante da política brasileira. Sinceramente, gente. Olha, sinceramente. Uma pessoa que sai do bolsonarismo e volta, esse cara é o sujeito que mais permitiu ser humilhado na vida e abaixa a cabeça para os seus algozes. Quem viu o que aconteceu com o Moro, não é defendendo o Moro, que é mais que ele se foda. O cara é um bosta, o Moro é um bosta. Tá? Mas quem viu o Moro sendo dilacerado quando ele saiu fora daquele Ministério da Justiça? Quem viu aquilo ali? Depois vê ele ajudando o Bolsonaro no debate? Quem viu aquilo ali depois viu ele lá no debate ajudando o Bolsonaro? Não existe ser humano no mundo que chegou num posto igual o Moro de magistratura. A gente já viu o próprio Bolsonaro batendo continência pro Moro. Pro Moro depois se humilhar daquele jeito. É lógico que depois vem as explicações, né? Ah, que com o PT a vida do Moro é muito pior. O PT no poder. Ah, porque, sei lá, o PT talvez procuraria uma revanche. Tá lá, o Moro tá esquecido, moço. Ninguém liga pra Moro, sabe? O cara se entregou ao bolsonarismo de uma forma histriônica e já estava eleito senador. Pra que mexer com o Bolsonaro? Aquilo ali foi a prova de que ele é uma cadelinha. Será que inventaram pra cima dele que mesmo quando ele na condição de um senador da república, o PT poderia ferrar com ele, pôr ele na cadeia, tirar o mandato dele? Meu Deus, se o Moro acreditou nisso, ele é burro ainda por cima. Além de se humilhar, ele ainda é burro, né? Por causa de tamanha estupidez. O cara pega o grupo político mais estúpido, mais rampeiro e se humilha pra ele, sabe? Tipo... É horrível, né, cara? Eu sei que o bolsonarismo é uma coisa de doido mesmo, né, velho? Sabe, não tem como você... Mais cedo ou mais tarde você vai ver que aquilo ali é um conglomerado de gente... sabe, se odeia, né? No final das contas, se odeia. Porque pra aceitar ser submisso de um jumento, de um cavalo, sabe? Ah, é porque ele tem voto. Foda-se, meu amigo. Foda-se. A sua dignidade vai pra onde? Sabe, você é um deputado, você já é um político, você já tem seus votos. Por que você tem que se humilhar assim, sabe? Mas, enfim, esse é o bolsonarismo. Esse é o fascismo, aliás.